Ora, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo começa de uma forma um pouco sui generis. Começa num quarto de hotel, vejam lá. E hoje é o dia em que eu vos vou apresentar a minha nova moto. Pois é, aquilo que vos acabei de dizer é mesmo verdade. Vou trocar de moto e vou trocar a Honda Goldwing. Tenho esta Honda Goldwing há 4 anos, uma moto que só me deu alegrias, excelentes memórias de passeios, de viagens, etc. Continuo a achar que a Honda Goldwing é a melhor moto de turismo que há, na minha opinião, de tudo aquilo que eu experimentei até agora. Só que é como tudo, não é? Tudo tem o seu tempo e eu achei que esta era a altura de trocar de moto. E então estou aqui num hotel em Évora e, como devem imaginar, se estou a falar em Évora, automaticamente estarei a falar da moto Diana, não é? E é verdade, vou comprar a nova moto, vai ser comprada na moto Diana e vocês daqui a pouco vão poder ver qual é a minha nova moto. Oh, não vou estar aqui com coisas, nem vou estar a fazer uma thumbnail com a moto tapada com um pano a preto só para vocês verem o vídeo. A moto que eu comprei é uma Honda Goldwing Tour comemorativa dos 50 anos da Honda Goldwing, uma edição limitada. E é uma moto que me, entre aspas, anda-me a tirar o sono há cerca de 1 ano e meio. Eu adoro a cor da moto, aquela cor Bordeaux, com as listas pretas. E então achei que era a altura de poder dar esse passo e poder trocar a minha moto por essa. Aparentemente podem achar que é trocar Goldwing por Goldwing, mas não é nada disso. A Goldwing Tour tem muitas funcionalidades que a minha moto, que é uma Bagger, originalmente é uma Bagger, eu depois acrescentei aquela mala traseira original da Honda para poder ter mais capacidade de bagagem. Então a Honda Goldwing Tour, que faz uma diferença substancial de preço em nova de uma Bagger para uma Tour, tem muitas coisas que a Goldwing Bagger não tem, como por exemplo a suspensão eletrónica, que faz uma diferença muito significativa, tanto no conforto como a curvar e outras coisas, mas depois eu vou-vos explicar as principais diferenças entre uma moto e outra. E então no vídeo de hoje, eu vim de Luxemburgo até Évora. Não quis filmar nada sobre a viagem porque queria centrar muito este vídeo na questão da nova moto e não tanto na viagem até aqui. E então vou tentar fazer um vídeo o mais curto e sintético possível, mas ao mesmo tempo para vos mostrar tanto a nova moto como depois a minha primeira reação quando arrancar com a moto nova e as minhas primeiras impressões em relação à diferença entre esta que eu ainda tenho e a nova que vou ter. Tendo vindo de uma viagem de Luxemburgo até aqui de mais de 2000 km, vai ser até uma oportunidade muito boa quando pegar na moto nova para poder detectar aquelas pequenas diferenças a nível de suspensão, proteção de vento frontal, etc. Mas isso depois eu falarei mais à frente quando estiver com a moto. Neste momento já tenho a mala pronta, vou arrancar em direção à moto Diana e vamos seguir com o vídeo. Ora, aqui está ela. Aqui o sítio onde ela dormiu a sua última noite, nas minhas mãos. Ora bem. Epa, a mala parece que cada vez está maior. Está mais cheia porque com este calor que está aqui em Évora, eu já tirei aqui 2 forros de dentro do casaco. Vamos ver se a mala fecha. Fechou. Já não sentia calor assim há muitos meses. Deixa cá ver. É um relógio.
agora ligar aqui o cardo. Já está ligado, é só ligar aqui ao telemóvel. Já está, Android Auto. Já ali está. Vou deixar a moto aquecer um bocadinho. Nunca arranquei com a moto sem aparecer pelo menos aqui na temperatura o primeiro traço, para deixá-la aquecer bem. Pá, pode ser panca, dizem que hoje em dia já não é preciso com estas injeções eletrónicas que as motas têm, mas este azul mate para mim, antes de ter saído esta Bordeaux que saiu agora, era a cor mais bonita da Goldwing. Agora vamos partir para outra, mas eu antes de ir à Motodiana, que ainda é cedo, ainda vou ali buscar uns miminhos para o pessoal da Motodiana, porque eles merecem. Tenho-me sempre tratado muito bem, e então já não é a primeira vez que eu venho cá. Gosto de levar uma lembrança, porque ainda no vídeo anterior, quem viu o vídeo anterior, viu que eu estava na Alemanha em passeio e precisei de telefonar à Motodiana e eles atenderam-me logo, não é? E já me aconteceu anteriormente noutros sítios, na altura que eu tinha outra moto, ser às vezes um pesadelo para se conseguir falar com as pessoas. Na Motodiana a experiência sempre foi muito positiva, e é por esse motivo que eu faço questão de cá vir quando preciso de alguma coisa, seja para revisões ou seja para comprar motas. Como veem, ó, sou impecável. Esta moto com 70.000 km, se eu fosse a comprar uma usada, preferia comprar esta moto com 70.000 km do que a maior parte das motas que estão no mercado aí com 5 ou 7 ou 10.000. Ora, onde é que eu vou? É por aqui para cima. Obrigado. Eu vou ali aos coraçás da minha rua, comprar ali uns coraçás para levar pequeno almoço para o pessoal, e depois quando sair de lá já voltamos a falar, que isto agora está aqui um bocado de trânsito. Ora, está feito. E hoje é o dia então tão esperado, que vou ter a minha nova moto. Já fui alertado por quem vocês devem imaginar, que agora só posso trocar de moto quando a Goldwing fizer 75 anos. Estou proibido de trocar mais de moto. Não, isto sendo um modelo, uma edição limitada, a ideia é também ficar com esta moto agora durante muito tempo, porque pá, é exatamente aquilo que eu preciso. Era um modelo Tour com suspensão eletrónica, já vem com descanso central, vem com o controle da pressão dos pneus completo, à frente e atrás. Aqui só tem uma luz que diz TPMS, e não sei se mede os dois ou se só mede o de trás, acho eu. Acho que até só mede o de trás. Nesta Goldwing Tour que eu vou agora buscar, já tem o pneu da frente e do trás com a pressão correta, ou seja, não é preciso também estar sempre ali todas as semanas, como eu estava, sempre a ver a pressão dos pneus. Estou sempre a pôr aqui a mão atrás a ver se não me caia os coraçás. E uma série de outras coisas. A parte da suspensão eletrónica, principalmente, por exemplo, eu vou aqui neste paralelo, eu vou em modo económico. Se eu mudar, por exemplo, para modo, até para modo Sport, a única coisa que muda é a sensibilidade do acelerador, porque de resto a suspensão mantém-se exatamente igual, percebem? Enquanto, por exemplo, em modo económico, então, foda-se. Enquanto foi neste hotel que eu fiquei, o Ibis, muito fixe por acaso.
O parque para quem vem aqui de moto, o parque de estacionamento é, digamos, é fechado, é privativo, e isso também foi um dos motivos que me levou a ter reservado aqui. O que eu estava a dizer, a parte da suspensão eletrónica não muda nada, não é? Só muda aqui os modos de condução, que basicamente é a sensibilidade do acelerador e nada mais. Agora, se vocês tiverem uma suspensão eletrónica, ela vai ajustando conforme o modo de condução e conforme a estrada que vocês estão a fazer também, não é? Este vidro, esta bolha frontal é bastante maior também, ou seja, dá uma proteção de vento ainda melhor. Os faróis de voeiro e o nesta moto meti como extra na Tour, já vem de origem também. E mais o que é? E não me estou a lembrar assim de mais nada, acho eu. A bagageira também já tenho, de 62 litros. Não é barato, não é? Mas é mais um dinheiro a incorporar, ou seja, basicamente, se vocês forem a somar tudo, há coisas que não é possível meter numa Bagger, como acho eu. Não é possível colocar uma suspensão eletrónica nesta moto, acho eu. Não tenho a certeza, mas acho que não é possível. E portanto, se vocês forem começarem a somar isso tudo, as diferenças, a diferença de 10 mil euros, basicamente, entre a Bagger e a Tour, é basicamente este tipo de acrescentos que a moto já vem de origem. Mas esta moto vai-me deixar muitas saudades e vou-me lembrar sempre dela, porque pá, foi aquela mudança de chip que eu tive da Africa Twin para esta, pá, que é uma coisa, é outro nível de moto para viajar. E então, e foi por isso basicamente que decidi manter a mesma coisa, não é? Estamos aqui a chegar à Motodiana. Já estão a pôr as motos aqui fora. Muitas motas para test drive. A Transalp 7,5. Bom dia. NX, scooters. Também estão a abrir agora. Ora bem, pessoal, estou aqui na Motodiana, então, conforme finalizei o último take. E olhem quem apareceu aqui para tomar aqui um cafezinho rápido e conhecê-lo pessoalmente. Luís Serrão, um colega motovlogger, nunca tinha tido a oportunidade de o conhecer pessoalmente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele, passem por lá e visitem o canal. Se gostarem do conteúdo, subscrevam também. Portanto, é um colega e tive aqui imenso prazer em poder trocar aqui umas palavras com ele. Vamos passar agora aqui à Goldwing. Está aqui, pronta para ser entregue, conforme vos mostrei anteriormente. E agora vou-vos mostrar, então, finalmente, a minha nova moto. Olhem para isto. Deixem-me vir aqui para a sombra um bocadinho. Bordeaux, com estas listas pretas aqui. Goldwing Tour. Com airbag. Ó, airbag. E aqui, portanto, a inscrição da comemoração dos 50 anos da Honda Goldwing. Bancos aquecidos, à frente e atrás, conforme vos disse, descanso central. Esta top case, que já vem de origem, traz aqui este acrescento para o passageiro para poder apoiar os braços também. Pá, e muito de resto, a suspensão eletrónica, que vos falei também. Pá, e a pintura desta moto é qualquer coisa de espetacular. Se estivermos aqui à sombra, parece um Bordeaux assim muito simples, muito básico. Mas se viermos aqui para o sol, podemos, olhem aqui a pigmentação, não sei se vai ficar, a pigmentação que tem do Bordeaux, pá, é muito bonita a moto, muito bonita. Aqui a dizer Goldwing, em dourado, também, aqui na parte de baixo.
Pá, estou super contente. Moto nova, toda a gente fica contente em ter uma moto nova, não é? Pá, está muito fixe. Estou só aqui à espera para ultimar, para me entregarem aqui definitivamente a moto. Estou mortinho é por arrancar, para vos poder dar aqui as primeiras impressões a bordo dela. Principalmente, a coisa que eu estou mais ansioso para testar até é a parte da suspensão, que é aquilo que me... Ah, e tem outra inovação. Eu, como vocês viram no início do vídeo, eu precisava de ter um card, qualquer coisa ligada para projetar o Android Auto ali do telemóvel. Neste modelo agora já não é preciso nada, ou seja, por isso é que eu tenho aqui o airbag e não tenho aqui aquela bolsa para colocar nem o telemóvel nem o card, porque ela já faz conexão automática com a moto sem ser preciso o telemóvel estar ligado ao cabo, que para mim é uma coisa fantástica mesmo. Pá, muito bom. Pá, está impecável. Tiveram aqui a limpar agora a moto toda para entregar. Aqui esta bolha frontal muito maior do que a minha, não é? Nota-se logo. Aqui o Honda Moto Diana Évora, muito bem. Pá, e de resto, os faróis no bueiro já vêm de origem também. Pá, muito fixe. Aí aqui o comando, olha. Aqui é o comando para o banco de trás e para o banco da frente. O aquecimento dos bancos é aqui. Ainda bem, não é preciso andar ali em menus, basta carregar aqui e programar se queremos mais quente ou menos quente. Pá, muito, olha, tinha-me dado muito jeito quando vim agora do Luxemburgo, com 4 graus, tinha-me dado muito jeito ter banco aquecido. Pá, muito fixe. Bem, a moto está apresentada. Comentem aí o que é que vocês acham a nível da cor desta Goldwing, se gostam ou se gostam mais do que aquele azul mate que eu tinha até agora, que é esta cor. Ela não está muito lavada, mas dá para ter aqui uma ideia, não é? O azul mate, a diferença. Estão a ver aqui no banco de trás, faltava-me aqui aquele acrescente dos apoios, porque isto foi colocado posteriormente, não é? Muito bem, agora vou ficar só à espera para me entregarem a moto e depois, quando arrancar, ligo novamente a câmara para vos dar aqui as primeiras impressões à saída da Moto Diana. Se eventualmente tiverem para comprar pensar em comprar uma Honda, não deixem de pedir aqui um orçamento também à Moto Diana. Eles também fazem entregas de motas em vossa casa, se eventualmente morarem um bocado mais longe. E a nível de motas usadas, tem aqui uma gama muito grande também de motas usadas de todo o tipo, desde 125 até Goldwings, não é? Que podem vir aqui. Ora, vamos só ver aqui as máquinas que eles têm aqui dentro do... Olha, uma Bagger reservada, ó, estão a ver, 2 Goldwings, 2, 3, 4, 5, uma NT 1100 toda preparada com as malas, aqui com a bolsa central. A NT 1100 também é muito fixe, gosto muito da moto, é a irmã mais nova da Goldwing para viagens, muito porreira. E tem aí uma série de motas e tem ali também a boutique de casacos, capacetes, tem uma série de coisas também aqui. Se tiverem interesse, até no site podem ver todo o tipo de produtos que a Moto Diana tem. Ora bem, pessoal, a moto está prontinha a arrancar, tudo em ordem. Tive aqui uma explicação super detalhada de todas as características da moto, como é que funciona, como é que tudo. E agora chegou a altura de me ir embora. Vamos aqui dar continuação ao vídeo para as primeiras impressões em cima da nova máquina. O banco está novo, parece mais largo um bocadinho. Epa! Ora, desligar os freios no bueiro. Vamos! O Luís Serrão vem comigo ali meter gasolina na moto. Vai-me fazer o favor de me encaminhar. Epa! Ai, já a suspensão é diferente. Se vocês repararem, eu pus um condutor com carga, que é o que eu tenho, não é? Venho com as malas carregadas. E o vidro está na posição, não, mais baixa. Deixa-me ver como é que eu andava com o vidro na minha. Era tipo assim. Ui. A suspensão é mais confortável.
é diferente. Os pneus são novos, tem que ter cuidado. Epá, mas nota-se na suspensão que é mais macia, assim, primeira impressão, muito rápida. Eu vou em modo económico para deixar a moto aquecer bem também. Já tenho aqui também para poder controlar a pressão dos pneus, que era uma coisa que a minha não tinha. Mas é diferente a suspensão da moto, o andamento dela, mesmo assim esta velocidade devagar, nota-se diferença na suspensão. Eu acho que é na suspensão aqui atrás, debaixo do meu banco, que parece que é mais macia. Parece não, é mais macia, tenho a certeza absoluta. Ainda hoje de manhã andei com a minha ex, não é? Aqui por Évora, e nota-se diferença mesmo aqui em Alcatrão. Nota-se diferença na suspensão ser mais confortável. Bem, vou agora aqui abaixo meter combustível e já voltamos a falar daqui a um bocadinho. Ora bem, moto abastecida. Vamos seguir. E eu não tenho as luvas porque tenho as mãos suadas, já não consigo calçar as luvas. Meti-as ali na mala, não vale a pena estar a perder tempo. E o Luís vai comigo até ali à entrada da autoestrada para eu depois seguir. Epá, até estas pequenas depressões agora a sair aqui da bomba, nota-se na suspensão que não é igual à minha, à que eu tinha anteriormente. Nota-se o balançar da moto é muito mais confortável a passar em depressões. Até porque quando nós mudamos aqui de uma para duas pessoas, ou de uma pessoa com carga ou duas pessoas com carga, a suspensão ajusta, não é? Isto fica a piscar e a suspensão sobe ou desce conforme o que nós estamos a programar, e só depois, quando para de piscar, é que podemos fazer a utilização. Deixa-me ver o vidro frontal no máximo, como é que fica. Epá, isto assim uma pessoa não apanha mesmo vento nenhum. Incrível. Isto protege mesmo até acima do capacete, o vento. Ora, mas eu gosto de ir a conduzir a ver por cima do vidro, portanto vou pôr assim. Até mais baixo um bocadinho. Esta posição que está é mais ou menos o máximo que eu tinha na minha outra Goldwing. Deixa-me ver aqui a curvar, tenho que ter um bocado de cuidado, porque os pneus ainda são novos. Nada de muita preocupação, mas com calma, pelo menos no início. Mas primeiras impressões, principalmente a suspensão, é a coisa que salta muito mais à vista para quem passa de uma Goldwing Bagger para uma Goldwing Tour. A suspensão é logo a primeira coisa que se sente, efetivamente. A nível de condução é a mesma coisa, de posição de condução, não se nota diferença nenhuma. Deixa-me meter agora em modo Tour. Ela faz também, mantém a suspensão da moto como está, para uma pessoa e carga, e depois vai fazendo o ajuste conforme o tipo de condução que nós estamos a fazer. Muito fixe. Mas vou seguir aqui no modo económico, a moto ainda é muito nova. As mudanças estão a entrar todas muito bem. Aqui a passar na moto Diana outra vez. Obrigado, pessoal, por tudo mais uma vez.
pronto pessoal, vou terminar aqui o vídeo para primeiras impressões, para já, pá, conforme disse, só para finalizar mesmo e reforçar, a suspensão faz uma diferença muito significativa nas motas e o facto de ter agora suspensão eletrónica, pá, nota-se, se aqui se nota, eu acredito que depois em autoestrada, em viagem, se nota ainda mais a nível de cansaço, mais, neste caso menos cansaço, não é? Enquanto vou a fazer as minhas viagens e portanto estou super contente por ter comprado aqui uma edição limitada da Honda Goldwing e pronto, ficamos aqui, depois vou ter a oportunidade de ir falando mais sobre a moto em vídeos futuros. Um abraço, fiquem bem e até à próxima.